Num salão revestido de veludo e lembranças, o luto cheirava a flores caras e a isopor das cortinas. Havia uma formalidade ensaiada naquele adeus. Discursos medidos, sorrisos que se esforçavam por serem neutros, olhares que vasculhavam interesses como quem examina cartas num jogo de alto risco. No centro, a família Wan orbitava em torno de uma memória. E de um trono que agora parecia vazio. Ele entrou quase por acaso, embora ninguém que olhasse pensasse em acaso. De terno discreto feito sob medida, cabelo curto demais para a idade, os 18 anos do rosto não apagavam a linha de comando que vinha de um sobrenome e de um destino. Era fácil confundi-lo com um adereço. Jovem herdeiro, símbolo de continuidade, mas havia na forma como ele caminhava, sem medo das cadeiras ocupadas, sem perguntar permissão ao silêncio, a certeza de alguém que acreditava conhecer o mapa do poder, mesmo antes de saber ler todas as ruas. Ela estava do outro lado do salão, num vestido que não pedia atenção e ainda assim prendia. Experiente, elegante, com aquele tipo de presença que não clama por calorias sociais. Basta. Consultora jurídica da firma que agora passaria por mudanças, tinha algo mais que competência. Aos 20 e tantos, quase 30, pelos olhos mais generosos, trazia um cansaço antigo no gesto, como se carregasse uma mala de expectativas quebradas. O rosto não escondia a sequência de perdas. Decisões difíceis, noites em claro, um histórico de abandono a ensinar a andar com as alças apertadas. O encontro foi acidental. Um brinde erguido que os empurrou para o mesmo círculo, um comentário seco sobre cláusulas e uma rima amarga sobre fortuna e legado. E então, o mundo reduziu-se a 2 respirações próximas. Ele falou com a coragem de quem tenta não deixar escapar uma chance. Ela respondeu com a economia de quem escolhe palavras como economiza combustível. Você fala como quem já ganhou um caso que ainda não começou a julgar, disse ela, sem esconder o riso curto. Talvez eu tenha aprendido a ler os sinais antes mesmo dos argumentos, respondeu ele. Havia um risco naquele sorriso, um desafio que parecia pedir para ser aceito. A atração foi rápida, mas não foi apenas física. Ela via nele algo contraditório, maturidade forçada, um sorriso que simulava leveza, e por baixo, um desejo de pertencer. Ele via nela o oposto, uma rocha polida por batalhas, a possibilidade de um abrigo, e ao mesmo tempo, a mais perigosa das tentações, a de sentir-se reconhecido. A noite desdobrou-se em garrafas a menos e confidências a mais. O salão esvaziava-se pela madrugada. O serviço empilhava pratos, os empregados trocavam olhares e deixavam o silêncio fazer o último discurso. Numa sala anexa, entre coroas de flores e o eco distante de frases protocolares, aconteceu o que mudaria as linhas de uma vida. Não houve pressa. Tudo foi um arranjo de pequenas coisas, uma mão que hesitou e foi tomada, uma confissão dita num tom que parecia desafiar o próprio destino, o choque de descobrir que aquela intimidade seria a primeira vez dele. Ela ouviu, e não fez valor moral da novidade. Apenas sorriu com aquela mistura de ternura e surpresa, que às vezes cabe a quem viveu o bastante, para saber que o alívio também tem direito à noite. O que se passou entre os dois naquela madrugada não merece descrição vulgar. Foi delicado e violento ao mesmo tempo. Foi revelador e confuso. Para ele, foi uma iniciação completa, não só carnal, mas simbólica. Atravessou uma fronteira e despontou num território onde as certezas juvenis não bastavam. Para ela, foi uma interrupção. A vida que levava, assentada em planos, riscos calculados e uma muralha construída contra desapontamentos, deu uma folga num ponto frágil. Havia consentimento. Havia desejo relutante. Havia, acima de tudo, um reconhecimento de que aquilo podia ser, e seria, perigoso. Quando a manhã chegou, o sol invadia as frestas das cortinas do apartamento que ela alugava por conveniência profissional. Ele acordou diferente. O corpo jovem parecia um traje mal colocado. Não havia mais inocência. Havia algo como uma dívida emocional. Seus pensamentos voltavam para ela em repetições, memórias que giravam em torno de um nome, de um detalhe no pescoço, do rastro do perfume. Na cabeça dele, o encontro transformara-se em uma linha fixa, um ponto de retorno. Ela ia ao banheiro, tocou o próprio braço, e notou, por hábito, um tremor de incerteza. Aquele encontro não apagava os anos de cautela. Não apagava a sensação de que, ainda que gostasse da companhia dele,
Havia motivos para manter distância. Sua carreira, as acusações veladas do mercado, um relógio biológico que bateu diferente nos últimos meses e que ela tentava administrar em privado. Quando ele sussurrou obrigado, ela respondeu com um "não faça disso obrigação" e foi embora deixando portas entreabertas que ambos interpretaram como convidativas. Nos dias que se seguiram, ele não desapareceu. Não era apenas um jovem que tinha algo para contar. Era um herdeiro com acesso a recursos e uma vontade que se aproximava da obsessão. Primeiro vieram mensagens cheias de frases midiáticas e pequenos presentes. Um livro raro sobre direito corporativo, um lenço com o aroma daquele jantar, um vinil velho que ele disse ter ouvido na adolescência. Pequenos sinais que, para quem os recebia, podiam parecer gestos de afeição ou pedras lançadas em lagoas estranhas. Ela reagiu de forma contida. Aceitou cortesias, recusou conselhos explícitos. Em público, manteve a distância profissional que sempre preservara. Mas nas horas vazias, quando atendia telefonemas que lembravam de cláusulas ou assinaturas, havia uma distração que não vinha da memória do pai que partira. Vinha do rapaz que, em apenas uma madrugada, mudara a geografia de seus desejos. O jovem interpretou o silêncio como resistência romântica. Algo a ser vencido, a ser submetido à persistência. Ele entendeu o amor como um projeto, e projetos se resolvem com estratégia. Convidou-a para integrar uma consultoria estratégica dentro do Grupo One. Não um favor, mas uma oferta revestida de prestígio. Propôs, com a segurança de quem assina cheques ainda tímido em falta de prática, que ela liderasse uma reestruturação na área jurídica. Ofereceu espaço, reconhecimento e uma posição que poderia calar boatos e consolidar reputação. Ela hesitou. Uma parte dela agradecia a oferta, estabilidade, poder de decisão, a chance de influenciar o destino corporativo que sempre vira de longe. Outra parte via o movimento como um risco de perder autonomia num arranjo que parecia misturar o pessoal com o profissional. Não troco minha independência por um cargo, disse numa reunião fechada, e ele entendeu isso como algo a ser conquistado, não respeitado. A cidade, sempre atenta a escândalos e fortunas, começou a sussurrar. Na roda de investidores, nos corredores de hospitais e na recepção de hotéis caros, havia quem olhasse para eles como se assistisse a um experimento social. Um jovem magnata que se envolvera com uma mulher mais velha, uma conselheira que aceitara, ou resistira, aos passos do herdeiro. A diferença de idade tornava tudo mais apetecível para a fofoca. A fama converteu um ato privado em imagem pública. A família One reagiu com olhares contidos e estratégias silenciosas. Mãe dele, sentada ao lado de cunhadas que já trocavam olhares de tensão, fez da neutralidade sua arma. Havia o testamento, e havia quem considerasse que manter o jovem ao lado de uma conselheira externa poderia ser risco de dispersão de poder. Os primos murmuravam sobre alianças. Um tio, fiel e de modo ancestral leal, aproximou-se do rapaz num gesto de proteção que vacilava entre afeto e cálculo. Você entende o que isso pode significar? Perguntou o tio, num momento em que o rapaz ainda tentava traduzir suas emoções em ações. O jovem, com olhos que já não eram de menino, respondeu com um aceno decidido. Quero defendê-la. E se isso implicar mexer nas regras, eu mexo. Defender. A palavra soava nobre e perigosa ao mesmo tempo. Ela, quando soube das intenções de se envolver formalmente no grupo, teve a clareza amarga de quem conhece modos antigos de conquista. Havia algo de protetor e algo de possessivo naquele gesto dele. Leia-se mal, e ele seria acusado de manipular o mercado. Leia-se bem, e ele seria o principiante que descobriu que a melhor forma de amar era tentar controlar as circunstâncias. Nas reuniões que se seguiram, ele mostrou um lado que poucos esperavam, uma tenacidade que bafejava a arrogância juvenil. Interferiu em decisões de comissão, questionou consultorias e pediu para ela esclarecer pontos cruciais no encontro com o conselho. Em voz baixa, no corredor, disse: Você me mostrou o que é dignidade. Não vou deixar que ninguém a trate como mercadoria. Ela sorriu com a ironia amarga da afirmação. Ser tratada como dignidade não era o problema. Ser usada como peça num jogo de poder, sim. Enquanto isso, ela guardava segredos que não contava. Havia visitas ao médico que fazia em segredo, exames que a lembravam de um corpo que já sofrera pequenas traições. Nos últimos meses havia notado alterações bruscas. Calorões, sonolência,
uma pele que parecia reclamar de decisões antigas. Era difícil contar isso. Era difícil carregar a chance de perder algo que ela nem sequer tinha certeza se queria. A ideia de um casamento por conveniência aparecia como um espelho que refletia ambos os lados, proteção e prisão. No meio dessas trocas, surgiu um antigo rival. Um ex-noivo que não aceitara facilmente a saída dela da vida dele, alguém com contas a ajustar no mundo e pronto para aproveitar qualquer deslize. Era um nome conhecido nas mesas altas. Articulador, com contatos impróprios e uma paciência que passava por cima de qualquer resquício moral. Ele observava de aproximação como um convite, talvez para recuperar o que julgava ser seu direito. Sejam direitos de posse, sejam de vingança. A primeira fagulha pública de tensão veio com um jantar de apresentação informal. O rapaz quis impressionar. Convidou-a para um restaurante reservado, escolheu vinho caro, falou de futuro com a segurança de quem acredita que não há consequências para promessas. Ela, que não gostava de encenar, foi com cautela. O ex-noivo compareceu à mesma festa por acaso. Ou porque o acaso também tem compadres. Conversas se entrelaçaram. Olhares foram testados. A noite carregou uma energia cortante. Ao sair, o corredor do restaurante foi palco de uma cena que teria reverberações muito além daquelas paredes. Um fotógrafo amador, talvez inconsciente do peso de um clique, captou um abraço entre os dois. A foto, posteriormente reduzida a uma legenda maldosa e um contexto que não existia, começaria a correr por grupos fechados. Para ele, era um registro de ternura. Para intrigas, era material de caça. O jovem reagiu da forma que sabia reagir melhor, com ação. Comprou tempo, tentou controlar narrativas através de amigos nos meios certos, fez com que notas amistosas fossem publicadas em jornais que contavam versões. O que para alguns era proteção, para outros era manipulação. Ele não sabia onde traçar a linha entre amor e posse, entre o zelo e a violação. Ela, por sua vez, tentou manter-se equidistante. São só fotos, disse ela em tom cortante ao amigo que lhe perguntou, como se neutralizar frases pudesse apagar a sujeira que começava. Mas sabia que a cidade não perdoa. Sabia também que sua vida privada, tão cuidadosamente guardada, estava a ponto de virar mercadoria para palpiteiros profissionais. Foi nesse momento, quando o jogo ainda parecia jogável, que a primeira ameaça mais clara bateu à sua porta. Uma mensagem anônima chegou ao e-mail dela. Um arquivo com poucas imagens, curta sequência de vídeo recortada de maneira a sugerir algo que não ocorrera. Havia aquela maldade moderna, a facilidade em fabricar verdades com cortes frios e legendas cruéis. O texto que acompanha a mensagem era simples. Isso resolve. Era a sentença inicial que plantava uma dúvida. Ela olhou para a tela e sentiu o ar faltar. A tecnologia, que servira a tantas vitórias em sua carreira, agora se transformava em um instrumento de chantagem. Na tela, uma montagem insinuava traição, até mesmo ilegalidade. Não era real. Ela sabia disso. Mas em tempos onde a imagem atropela o contexto, saber a verdade não é sinônimo de livrar-se do dano. Ele, quando a viu perder o chão por uns instantes, quase estourou. O instinto de proteção, já palpável, tornou-se combustão. Diz que é falso, ordenou ela, com a voz num fio. Ele tentou. Telefonou para meios que ele conhecia, acionou amigos que publicavam, pressionou gerentes para retirar conteúdo. Tudo isso era necessário, e tudo isso cheirava à tentativa de controlar uma narrativa que talvez merecesse ser contada de forma honesta, não fabricada. No coração daquela escalada, havia uma pergunta que ninguém formulava diretamente. Até que ponto se usa o poder para proteger quem se ama sem transformar a proteção em posse? Para ele, que aprendera a resolver problemas com medidas drásticas, a equação era simples. Poder significa responsabilidade de intervir. Para ela, os limites eram mais sutis. Seria aceitar ajuda ou abrir mão da própria agência. O primeiro bloco dessa história termina em ruído. Noticiário menor, mensagens que se multiplicam, um conselho reunido de emergência no grupo One para discutir implicações do funeral que agora ganhava ecos e peças de herança. E, em silêncio, uma mulher diante de uma tela que exibia um vídeo que forçava um sorriso de mentira. E um jovem que, pela primeira vez, percebe o peso real de seu nome. Se essa história está prendendo sua atenção, fica comigo até a próxima cena, para ver como ele decide transformar suas ansiedades em ações. E o que isso custará a ambos.
Os próximos dias funcionaram como um teste de resistência. Ele queria agir em público. Ela pedia cautela. Ele fazia do impulso uma estratégia. Ela exigia provas antes de revidar. No conselho, discutiu-se o testamento do patriarca Wan com uma formalidade que escondia garras. Havia indícios, sussurraram, de uma assinatura que poderia ser questionada. Um carimbo antigo, guardado em cofre, passou a ser peça desejada por muitos. Defender a mulher que agora ocupava sua mente virou, para ele, também proteger a integridade de uma nação de arquivos. Ela entrou nas minúcias jurídicas com a frieza profissional que a tornara respeitada. Examinou o testamento, leu selos, suspeitou de tempos. Não devemos tomar decisões precipitadas, disse, não por medo de enfrentar a família, mas porque sabia que decisões precipitadas podem abrir portas para manipulações maiores. Ele ouviu e então insistiu em acompanhar cada passo. Não por desconfiança administrativa, mas por posse emocional. Queria ser parte da estratégia, queria dividir o risco. Havia entre eles um diálogo de forças. Ele com sua necessidade de provar amor através de controle, ela com sua insistência em preservar escolhas. Era uma dança estranha. Ternura caminhando junto à política. O rival, sempre paciente, continuava observando. E a cidade continuava a murmurar. Em ruas onde as janelas das empresas refletem ambições, havia uma nova história formando-se. Um jovem que descobrira o próprio coração e uma mulher que recusava ser troféu. Entre esses dois poloides, a trama só começava a apertar os nós. Na manhã em que o carro de um jornal apareceu em frente ao prédio onde ela trabalhava, alguém deixou uma cópia de uma nota. Mulher ligada ao novo CEO é acusada em vídeo comprometedor. O papel caiu no chão com uma força que parecia revelar mais do que letras. Ela o pegou, olhou para as palavras e respirou fundo. Levou o papel até a lixeira, pensou melhor e guardou-o em uma pasta marcada. Evidências. Não por paroxismo, mas porque sabia que, num tribunal de imagens, evidência é o que se usa para desmontar mentiras. Do lado dele, a reação foi visceral. Organizou uma reunião com o diretor de comunicação e com um velho amigo em agências de conteúdo para mapear a origem do vazamento. Pediu que se periciassem as mídias, que se identificasse a autoria. Tudo o que fazia chamava a atenção. Para uns, era proteção. Para outros, volante de um jovem que não conhecia limites. Naquele ponto de transição, a história ficou mais complexa do que ambos previam. Proteção e controle se confundiam. Amor e estratégia se sobrepunham. E, no centro, uma mulher que dizia em silêncio que suas escolhas seriam dela mesmas. A decisão que viria a seguir não seria simples. O palco estava montado, as apostas agora subiam. E a cidade, com seu apetite por cenas dramáticas, apenas aguardava. Os dias seguintes se abriram como gavetas que insistiam em revelar novos papéis. Cada um trazia uma surpresa irritante, uma prova que precisava ser lida e contestada. A cidade continuava a mastigar rumores. Os jornais menores buzinavam manchetes calculadas, e as redes sociais transformavam problemas íntimos em flashes descartáveis, que queimavam reputações em segundos. Para ela, aquela era uma guerra que não queria travar. Para ele, parecia a primeira batalha verdadeira que seu nome tinha de enfrentar. Ela decidiu não revidar com silêncio cúmplice. Marcou uma consulta com um perito em mídias digitais que era, por reputação, um homem metódico e exaustivo. Não confunda o óbvio com a verdade, disse ele ao abrir a pasta no escritório estreito, iluminado apenas por uma lâmpada branca demais. Examinou frames, checou metadados, testou o rastreamento de pixels. O laudo cresceu como um inventário. Cortes mal feitos, discrepâncias de iluminação, ausência de assinaturas de câmera, havia sinais claros de manipulação. Era possível provar que o vídeo fora montado, remontado, empurrado para a fala pública com intenção de destruí-la. Não era o fim, mas era um começo técnico. Ele, por sua vez, passou noites sem dormir, vasculhando contatos, fazendo ligações que pareciam mais promessas do que respostas. Comprou uma câmera antiga, reviveu o hábito de ouvir gravações em fitas, queria entender como alguém converte um instante íntimo em algo que pudesse ferir de longe. Organizou uma linha de defesa pessoal sem perceber que, ao mesmo tempo, arquitetava também a própria educação emocional. Cada telefonema era uma tentativa de transformar impulsos em planos. No meio desse trabalho técnico,
A intimidade dos dois se recalibrava. Eles conversavam menos sobre o que sentiam e mais sobre o que precisavam provar. Havia ternura ainda, mas era filtrada por prazos e notas fiscais. Ela aceitava a presença dele em jantares corporativos apenas quando via que sua postura mudara. Menos possessiva, mais curiosa sobre os detalhes que a compunham como profissional. Ele tentava não entrar nos leitos de decisão como quem ocupa um trono emprestado. Perguntava antes de opinar. Perguntava sem a pressa de ter razão. A cidade, entretanto, queria espetáculo. E o espetáculo, nessa fase, apareceu através de uma série de cartas anônimas. Recados que empurravam relatos distorcidos sobre a vida dela para colunas e grupos de conversa. Alguém estava determinando a linha narrativa. Não bastava desacreditá-la, era preciso colocá-la numa posição de fraqueza. Dentro dessa campanha, havia uma manobra mais rasteira. Tentaram plantar um documento, um testamento apócrifo, com uma assinatura que, superficialmente, se parecia com a mão de quem já não podia falar. O carimbo que havia sido peça-chave no passado reapareceu, como uma sombra repetida. A descoberta do falso testamento fez surgir outro tipo de tensão. A firma One, que sempre foi um organismo que respirava através de documentos, viu o chão tremer sob seus pés. Reuniões se sucederam com vozes controladas e olhares que fingiam neutralidade. A mãe dele mantinha a expressão que aprendera a usar em banquetes e funerais. Mãos cruzadas, olhos serenos. Mas as mãos do tio e dos primos conversavam em outras línguas, e alguns sussurros deixavam pistas de barganhas antigas. Ela, ao analisar o documento com sua equipe, percebeu detalhes sutis. O lacre fora colocado depois, a tinta do carimbo não correspondia ao selo que se guardava no cofre, e havia uma data digital inserida de forma a sugerir uma assinatura posterior. Era, outra vez, a prova de que a intimidade corporativa, testamentos, carimbos, cofres, podia ser manipulada por quem soubesse explorar falhas humanas ou tecnológicas. Enquanto as perícias se acumulavam, a pressão externa intensificou-se num episódio que seria decisivo. Numa noite chuvosa, ao sair do prédio onde trabalhava, ela foi surpreendida no estacionamento por uma figura que conhecia bem. Marco, o ex-noivo. Os corredores ecoaram sua presença como se tivessem memória própria de desavenças. Marco tinha um histórico. Reclamações, desculpas insuficientes, convicções que soavam como direitos. Havia, naquela aparição, uma intenção que não deixou espaço para dúvidas. A cena aconteceu rápido, e com a violência do cotidiano, que nunca parece tão violento, até que se torna sujeito de um boletim de ocorrência. Ele tentou agarrá-la, e as palavras não foram a linguagem do momento. A reação dela foi automática. Repeliu, tentou afastar, buscou um celular, gritou. O medo não era teatral, era doméstico. As mãos dele seguraram o punho dela com força. A violência física foi tentada, não consumada. A tentativa, porém, deixou marcas que sistemas não apagam facilmente. Ele apareceu ali também, o jovem com nome e fortuna, num impulso que é ao mesmo tempo instinto e risco. Não hesitou. Empurrou Marco com força suficiente para fazer o homem tropeçar. Houve uma luta curta, um empurrão que fez o ex-noivo cair e bater a cabeça num canto metálico. Testemunhas chegaram, luzes do estacionamento acenderam. Alguém chamou a polícia. O que poderia ter sido um salvamento direto transformou-se num nó de responsabilidades. Havia a violência tentativa, mas também a possibilidade de que a intervenção dele fosse interpretada juridicamente como agressão. 2 adultos que se defendem e um terceiro que cai. O trio virou processo antes de virar silêncio. A polícia apareceu com a rotina de quem já viu histórias assim. Fez perguntas, recolheu telefonemas, olhou para as câmeras do prédio. Marco, ferido, prestou queixa de lesão. Ela prestou ocorrência de tentativa de agressão sexual. Ele ficou detido por algumas horas para averiguações, e o jovem foi notificado para depor. A sequência deixou marcas, imprensa faminta por detalhes, advogados se aproximando com cartões, e uma sensação nova para ambos, a de que suas vidas agora pertenciam a procedimentos formais que exigiam palavras medidas. O episódio no estacionamento trouxe à tona 2 realidades entrelaçadas. Para ela, veio a urgência de denunciar e de preservar a própria integridade. Procurou apoio médico, fez exame, conversou com advogados especializados em crimes sexuais e segurança. Não era um gesto dramático.
Era uma sequência de passos que visava proteger sua agência. Para ele, a sequência foi pedagógica. Descobriu que coragem sem conhecimento legal pode ser arma de dois gumes. Pagou com horas inquietas e com o desconforto de perceber que seu impulso tinha consequências públicas. No tribunal prévio, as peças começaram a se encaixar. O laudo de mídia mostrou que a peça audiovisual difundida era montagem. Os peritos em papel assinaturas confirmaram que o tal testamento fora forjado. E o rastreamento de IPs apontou para conexões que tornavam inelutável a hipótese de montagem coordenada. O fio condutor que ligava a campanha de difamação, a inserção do testamento falso e a ocorrência no estacionamento se mostrou mais complexo do que simplesmente um ex-noivo ciumento. Envolvia uma rede de interesses, cabos de contato que cruzavam empresas de conteúdo e alguns operadores pouco éticos. No julgamento pela disputa do testamento, o tribunal transformou documentos em evidência e testemunhos em espelhos. Havia momentos de tensão que lembravam lutas de xadrez. Advogados que atacavam a credibilidade, peritos que desmontavam argumentos com termos técnicos, e, no centro, ela que subia ao estrado para dizer, com a calma de quem foi treinada para falar em público, o que sabia ser verdade. Ele, do lado de fora, assistia às sessões com uma mistura de ansiedade e orgulho. A cada palavra dela, a imagem que fora projetada sobre ela se desfazia um pouco mais. Mas nem tudo se resolvia com laudos. A família Wang vivia suas próprias batalhas internas. Alguns primos preferiam o risco calculado do silêncio. Outros temiam pelo legado se a verdade viesse à tona. Conversas em corredores mudaram alianças. Um tio que até então parecia neutro, mostrou em particular que sua lealdade tinha preço. A mãe dele, que entendia que um escândalo poderia afastar investidores, começou a negociar. A política familiar, que sempre andara paralela aos negócios, agora assumia papel central e deixou exposto o caráter dúbio de quem negocia afeto e controle. No meio desse turbilhão, a crise de identidade dela tomou uma forma concreta. Consultas médicas confirmaram o que os sinais já indicavam. Havia uma transição biológica acontecendo mais cedo do que esperara. Perimenopausa, disse o médico com a paciência de quem explica termos que soam para muitos como sentença. Para ela foi um golpe ambíguo, ao mesmo tempo alívio e luto. Alívio porque pôde nomear sensações que a envergonhavam, e luto porque o projeto de vida que outros supunham para ela, agora precisava de revisão. As pressões sobre casamentos por conveniência perderam parte de seu argumento quando a própria mulher passou a recusar promessas com base em expectativas reprodutivas. Essa revelação a fortaleceu por vias inesperadas. Decidiu que se escolhesse um parceiro dali em diante, seria por convicção, e não por resistência a um relógio. Exigiu privacidade nos tratamentos. Precisou ainda negociar com o próprio corpo uma nova forma de se compreender. O jovem, ao tomar conhecimento, caminhou entre apoio e medo de errar. Queria consolar, mas sabia que sua presença não podia ser um colete salva-vidas que cobrisse todas as regiões de dor. Aprendeu a perguntar: como você quer que eu te ajude? Em vez de assumir que sabia qual ajuda seria eficaz. A reviravolta legal veio com força quando um dos operadores da campanha de difamação decidiu delatar. Preso em investigações diferentes e tentando reduzir sua própria pena, assinou um acordo de colaboração que incluiu nomes, transferências e uma cadeia de mensagens que ligava o ex-noivo a uma empresa de conteúdo que fabricara narrativas por dinheiro. Nas páginas do processo havia transferências, e-mails e contratos que, em linguagem simples, diziam: alguém pagou para destruir uma reputação. A materialidade da acusação trocou o rumor por fato. No momento da audiência que consolidou essa evidência, o jovem fez algo que alterou seu próprio curso. Em vez de usar o poder da fortuna para pressionar behind the scenes, chamou ao tribunal um especialista em ética corporativa. Pediu para que a empresa se submetesse voluntariamente à auditoria pública. Era um gesto de risco calculado. Poderia abrir mais sujeira. Poderia desvelar falhas que afetariam a fortuna familiar. Mas havia também um ganho simbólico maior. Ele entendeu que se queria ser alguém que protegia sem possuir, precisava tornar seus atos transparentes. A decisão dele teve consequências. Algumas das alianças internas na One sacudiram-se. Investidores pediram esclarecimentos. Alguns membros da família tentaram frear a exposição. Mas a postura foi vista por muitos, inclusive por parte do mercado, como sinal de maturidade. A narrativa mudou.
O herdeiro impulsivo estava disposto a submeter o grupo a escrutínio público para restabelecer a verdade. Para ela, aquilo foi mais significativo do que qualquer presente comprado. Via ali uma prova de que a proteção não precisava passar por manipulação. O processo trouxe ainda confrontos cruéis. Em tribunal, o ex-noivo teve suas falhas expostas. O operador de mídia mostrou mensagens em que detalhava como fabricar vídeos e como usar perfis falsos para amplificar o dano. E uma pequena empresa de serviços digitais que emitira relatórios falsos sobre a autenticidade do testamento foi alcançada. O perito que averiguara o carimbo subiu ao estrado e mostrou, com o desfile de imagens, que o lacre fora aplicado sobre papel já envelhecido, que a tinta do carimbo não reagia ao reagente apropriado, e que as impressões digitais no selo eram, no mínimo, improváveis. Era uma sequência técnica que transformava suspeita em veredicto. Na praça pública, no entanto, a vitória técnica não se traduziu em anulação imediata dos efeitos. A reputação, uma vez corroída, não se regenera apenas com laudos. Havia clientes perdidos, acordos renegociados e um custo emocional que não constava em planilhas. Ela perdeu clientes temporariamente antes de recuperar a confiança de alguns, e ele teve de enfrentar a frieza de alguns acionistas que enxergavam em sua gentileza um risco para a estabilidade da empresa. Tudo isso queimava dias e noites. Mas também houve justiça. O tribunal reconheceu que o testamento era falso. Determinou-se responsabilização civil e criminal para os autores da fraude. A imprensa, que antes se deleitara com a novela, foi agora obrigada a reparar manchetes e publicar retratações. As redes sociais, que não tinham memória como os tribunais, ainda cultivavam silêncio e fofoca. Mas, com o tempo, o barulho foi sendo substituído por um novo tom. O de que verdades complexas demandam investigação, e que fábricas de mentiras podem ser desmontadas. Por trás dos autos e das manchetes, a relação entre eles se transformou. A dinâmica de gift and possession deu lugar a uma negociação cotidiana de limites. Ele parou de comprar simbolismos para consertar coisas. Começou a pedir autorização para participar de encontros, e quando a resposta era não, aprendeu a recuar sem ressentimento crônico. Ela, por seu lado, aprendeu a aceitar ajuda sem sentir que sua independência era penhorada. Sabia que também podia recusar sem precisar justificar cada recusa. Nas pequenas trocas, uma mensagem de boa noite, um pedido de opinião sobre um argumento jurídico, uma carona até a porta, crescia uma intimidade que não exigia provas públicas. Houve, claro, momentos de retrocesso. Em uma reunião com conselheiros de alto escalão, ele novamente tentou intervir com um comentário inflamado e quase comprometeu uma negociação. A mãe dele, olhando de canto, respirou fundo. O tio sorriu com aquela ironia que guarda conselhos não pedidos. Ela deu um olhar que dizia mais do que palavras. Controle teu ímpeto. Ele envergonhou-se e aprendeu. O aprendizado, naquela fase, era menos sobre vencer todos os inimigos e mais sobre administrar a própria pressa. No ambiente jurídico, a última audiência sobre a disputa do testamento foi quase litúrgica. Os advogados de defesa buscaram lacunas, mas a documentação técnica era robusta. Registros de cadeia de custódia violados, perícias que demonstravam manipulação e depoimentos que ligavam pessoas. Quando o juiz leu a decisão, a sala tinha a atenção ritual de um tribunal que vem de jornadas longas. Foi declarada a nulidade do documento. Responsabilizações foram atribuídas e, principalmente, foi reconhecido o dano reputacional como fato a ser reparado. Ao sair do tribunal naquela tarde, o sol parecia menos um órgão meteorológico e mais uma metáfora possível. Havia clareza, porém também calor que queimava as faces, em que se leram desgaste e alívio. Eles caminharam juntos pelo pátio moderno do fórum, sem revoadas de fotógrafos, apenas com a presença real de alguns colegas e advogados. Não houve cenas melosas. Havia, em vez disso, um entendimento. Haviam sobrevivido a algo que os transformara. O desfecho jurídico, porém, não selou automaticamente decisões pessoais. Ela teve de decidir, num tempo que lhe cabia, se aquele jovem que crescera em prazo acelerado merecia um lugar ao lado dela. Alguns dias depois da sentença, marcaram um almoço sem plateia. Apenas ela, ele e um prato que pouco interessava. Sentaram-se numa mesa com vista para a cidade. E por um tempo, a conversa flutuou em trivialidades. O jovem falou das músicas que agora buscava e das leituras que tentava fazer para entender o mundo dos adultos.
Ela falou dos exames que faria e de uma viagem curta para respirar. No momento em que o tédio habitual das mesas foi trocado por uma questão mais íntima, ele pegou o lenço. Aquele mesmo lenço com o cheiro daquele jantar. E o segurou com leveza. Não foi gesto teatral. Foi teste. Posso? Perguntou, e esperou. Ela sorriu, longa e verdadeiramente. Havia ali um pacto simples, nada de posse. Ele colocou o lenço de volta na bolsa e disse, com a voz que agora tentava ser contida: Quero aprender a te proteger do modo que você escolher. Ela tocou a mão dele por um segundo, como quem confirma, sem prometer mais do que podia. Então prova isso sem me substituir, respondeu. Não era ultimato, era delineamento. Os meses seguintes foram uma construção paciente. Ele envolveu-se em cursos de governança e ética, frequentou reuniões sem falar e escutou. Convidou-a a ser consultora em projetos que ela aceitava por convicção, não por gratidão. Ela, por sua vez, reabriu alguns clientes e terminou outros. Teve consultas médicas que confortaram e outras que trouxeram possibilidades de mudança. Ambos passaram por terapia em momentos distintos, reconhecendo que a história que viveram deixara marcas que não eram apenas externas. A família Wan, depois do choque, entrou em fase de rearranjo. Algumas alianças caíram, outras solidificaram com novas regras. A mãe do jovem entendeu que a manutenção do legado exigia mais transparência. O tio, que até então protegia pelo instinto, teve de aceitar que sombras antigas não podiam mais comandar decisões. O grupo empresarial instituiu auditorias regulares e revisões de compliance, que, entre engrenagens e políticas, serviram como cicatrizes e também como novos limites. Quanto ao ex-noivo e aos operadores da campanha, foram responsabilizados. Marco enfrentou processos que incluíam tentativa de agressão e, principalmente, exposição de seus atos que limitou sua influência nas rodas altas. Não houve perdão automático. Houve a responsabilização prevista pelo Estado. A reparação, em termos legais, ocorreu. A reparação emocional ficou a cargo dos elementos que não pertencem aos autos. A reconstrução da confiança, a terapia e o tempo. Naquele verão que pareceu tardio, eles se encontraram de novo no mesmo salão onde tudo começara. Mas não para repetir rituais. Era uma recepção discreta, organizada por um grupo empresarial que desejava mostrar normalidade. Eles entraram juntos, não por necessidade de espetáculo, mas porque, naquela noite, precisaríamos ver que o mundo continuava a girar mesmo após se provar que ondas podem ser domadas com ciência e com coragem. Havia olhares, sim, e sussurros, mas agora pausados, sem o veneno antigo. Em um corredor, o tio se aproximou e com a mesma voz que tinha usado para protegê-lo disse: Você aprendeu a pedir permissão. Ele sorriu. Um sorriso que não tinha pressa de ser herdeiro. Ela olhou para o salão e, em silêncio, fez um gesto que parecia aceitar uma paz provisória. O gesto definitivo de maturidade veio não como revelação pública, mas como renúncia íntima. Numa assembleia do grupo, onde decisões sobre cargos e poderes seriam tomadas, ele teve a possibilidade de intervir de modo a favorecer interesses pessoais, se o fizesse com força. Em vez disso, fez um movimento incomum. Afastou-se de um voto que poderia ter sido usado para amarrar posições. Propôs que a nomeação de determinadas funções fosse submetida a regras claras de competência e não a criações familiares. A medida implicava abrir mão de vantagens imediatas em prol de algo maior. Estabilidade institucional e justiça para todos os lados. Foi um ato que não recebeu câmeras em destaque, mas que teve efeitos profundos. Para ela, que assistiu à sessão, foi a prova de que ele escolhera um tipo de conquista que não usava as pessoas como moeda. Quando em outra tarde ficaram sozinhos na cobertura onde se afogavam pensamentos, ela fez uma pergunta direta, sem cerimônia. Por que lutou por mim? Ele olhou para ela como quem tenta resumir discursos, sem repetir palavras já gastas. Porque quando você entrou naquela sala, eu percebi que havia coisas que eu queria proteger e não sabia por quê. Percebi que meu impulso podia ser algo bom, se eu aprendesse limites. Era simples, quase tolo. Mas havia ali sinceridade que não exigia floritura. Ela pensou antes de responder. Havia no silêncio dela a história de alguém que aprendera a aceitar e a recusar. A reconstruir alvos e a reescrever sonhos. Eu não queria ser protegida do mundo, disse por fim.
Queria escolher quando aceitar proteção. Ele assentiu. Era um contrato tácito. Ela escolheria como e quando. Ele estaria presente, mas não como muralha absoluta. O final não foi uma cerimônia pomposa, nem uma inscrição definitiva em cartório. Foi uma sequência de decisões que continuaram ao longo de meses. Eles criaram regras entre si. Conversas francas, avaliações periódicas de limites, consultas com amigos e mentores. Não se transformaram em ídolos um do outro e conservaram, individualmente, espaços que eram apenas deles. A cidade continuou a sua linguagem de fofocas e rendas, mas para eles, um novo vocabulário havia surgido, o da responsabilidade afetiva e da defesa que respeita a vontade do outro. Na última imagem que resta, pouco antes de fecharmos essa história, está uma cena simples. Uma manhã de sábado no terraço de um apartamento com vista para os arranha-céus. Ele trouxe um vinil antigo que tinha comprado no início da relação. Encontrou uma música que ambos tinham ouvido naquela primeira madrugada fragmentada no salão. Não houve dramatização. Ele pediu permissão para colocar o disco. Ela sorriu e concordou. A vitrola girou, a agulha pousou, e a canção encheu o espaço com memórias que não precisavam ser explicadas. Ela encostou a cabeça no ombro dele por um instante, não para marcar posse, mas como quem assina presença. Ele segurou a mão dela com cuidado de quem guardou um objeto frágil e aprendeu a manuseá-lo sem pressa. O que ficou, ao final, foi isso. Ele tinha 18 anos e uma vontade que, por vezes, beirou obsessão. Perdeu a virgindade naquela noite de luto, e com isso, descobriu uma espécie de fome que estava longe de ser apenas física. Ela, quase 30, trouxe consigo cicatrizes e escolhas que transformaram a oferta de proteção em algo que precisava ser legitimado pela própria vontade dela. Entre escândalos, tentativas de violação, manipulações e a justiça que às vezes é lenta, construíram uma relação que não foi domada por possessão, mas forjada por responsabilidade. Não houve finais peremptórios, houve caminhos escolhidos. Se gostou da história, curta, comente qual gesto do jovem mais te surpreendeu e assista ao próximo capítulo, onde exploraremos as consequências das escolhas deles e o preço da verdade num mundo que insiste em confundir imagem com essência.